Qual o sentido da sua vida? Essa foi uma pergunta que eu recebi em um voo xamânico. Exatamente. Você lembra, eu já expliquei aqui no canal, que o voo xamânico é uma viagem astral. E essa pergunta foi feita para mim, assim, diretamente de um grande nativo fora do corpo, numa experiência extraordinária. Vamos falar sobre isso? Arro magnífico, que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Voz dos Elementos. Eu sou o Vitor Hugo e sou um facilitador xamânico dentro da linhagem dos nativos americanos. Eu venho trazendo muitas informações, muitos ensinamentos, dessa bela sabedoria ancestral. E você que está chegando aqui no canal agora, inscreva-se, dê um like, curta esse ensinamento, essa energia, para a gente expandir cada vez mais essa energia de luz, essa teia luminosa e que isso seja veiculado a muitos corações. Bom, você já ouviu a frase? Você deve lembrar: estou sem norte. Ou, nossa, minha vida está sem sentido. Essas frases, elas definem bem o que nós vamos conversar aqui hoje. Eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com você, uma experiência muito grandiosa, que é uma força natural em todo ser humano. Você, inclusive, faz essa experiência, mesmo que você não lembre, tá? Que é o voo xamânico, ou seja, é a viagem fora do corpo, né? A viagem da consciência fora do corpo. E muitos alunos meus já têm essa experiência. Eu tenho certeza que você já deve ter tido insights, sabe? Aquela sensação que quando você está assim, caindo, que você está sonhando que você está caindo, por exemplo. Exatamente, é uma sensação de encaixe, quando a pessoa está tendo uma experiência extracorpórea, né? A consciência fazendo uma viagem astral e o corpo ali descansando. Pois bem, eu tive agora, recentemente, uma experiência muito linda, onde eu adormeci, fui fazer minha noite de descanso naturalmente, né? E aí, em determinado momento da noite, eu acordei fora do corpo. Eu acordei projetado fora do corpo. Eu sentia que eu estava num lugar diferente, num lugar, assim, no plano astral, muito, sabe, muito abençoado, muito bonito, né? A natureza com um toque, um brilho diferente, né? Naquela natureza que você sente que tem uma energia muito mais assim luminosa, da força astral presente, né? E aí eu estava nesse lugar e assim, quando você está fora do corpo, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Quem já teve essa experiência e lembra com lucidez, sabe, né, que a gente se move de uma forma diferente. Não existe, por exemplo, palavra quando você se comunica, é tudo mental, é tudo telepaticamente. Então, olha só, eu estava num lugar assim, no meio da natureza, quando de repente eu olhei para um lado e vi como se fosse assim, uma energia de uma tribo de luz, né? Com aqueles tipis luminosos dos nativos americanos, e eles estavam como se estivessem flutuando naquele, sabe, eles não caminhavam, eles flutuavam naquele lugar. E aí eu olhei para lá e imediatamente eu fui levado para aquele lugar que estava próximo a mim. Mas é algo instantâneo, assim, é um deslocamento que fica difícil de explicar, mas é uma sensação de deslocamento muito rápido, tá? Não vai caminhando, né? E aí eu cheguei, parei nesse lugar e aí veio um nativo na minha direção, assim, flutuando na minha direção. Ele olhou assim para os meus olhos e aí eu percebi que ele me saudou, né? Ele não simplesmente não expressava nenhuma palavra, só no gesto assim eu sentia que ele me saudou, né, de forma assim carinhosa. E aí, mentalmente, ele falou comigo. E ele fez para mim a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: Vitor, qual o sentido da sua vida? E na hora que ele fez essa pergunta para mim, eu senti assim uma rajada de energia, sabe, dentro do meu coração, dentro do meu ser como um todo, né? Eu falei, qual o sentido da minha vida? Né?
E aí na hora comecei a pensar várias questões. E ele falou, calma, eu quero que você sinta isso. Porque quando você sentir o sentido da sua vida, e isso estiver claro para você, isso estiver muito ancorado dentro de você, tudo vai fluir cada vez mais. E aí, gente, na hora que ele terminou de falar isso, eu fechei os olhos, agradeci ele e falei, o sentido da minha vida é o que eu estou fazendo agora. É o propósito que eu tenho agora. É a vida que eu estou fazendo fluir nesse momento. Sim, eu falei para ele. Eu sei o sentido da minha vida. E aí ele pegou, levantou a mão assim direita, na direção do meu coração, na direção do meu chakra frontal, da minha testa. Eu senti a energia vindo da mão dele assim, e aí eu sentia que o meu corpo começou a me puxar e eu fui levado novamente ao meu corpo. Quando eu cheguei, que eu encaixei, eu abri os olhos e eu ainda trazia aquela sensação daquela experiência. Foi assim algo muito enriquecedor, com uma riqueza de detalhes muito grande, que tem coisas que eu nem comentei aqui com vocês, né? Dos seres que estavam em torno, sabe? Assim, seres luminosos que estavam rodeando, orbitando naquele momento entre nós ali. Então foi assim uma experiência muito linda. Mas aí, quando eu trouxe essa experiência, eu entendi também que isso precisava ser compartilhado. Era como se fosse assim, era para mim o recado, mas ao mesmo tempo para olhar para as pessoas, e são tantas pessoas, tantos alunos, vocês que estão aqui, são tantas pessoas que fazem parte da minha tribo, né, da minha energia. E aí eu senti isso na hora, quando eu encaixei no corpo, que eu abri os olhos, naquela madrugada, eu fiquei um pouquinho quieto, anotei tudo isso, né, porque é importante a gente ter esse registro daquele momento para que o cérebro não apague essa informação, né? E aí eu anotei tudo, fiquei quietinho e adormeci novamente. Mas a sensação e a experiência maravilhosa ficou gravado aqui dentro de mim. E é justamente isso que eu estou trazendo para você aqui agora, sabe? Essa experiência para lembrar você. Você está nesse momento, você está sentindo que a sua vida tem um sentido? Porque isso é muito importante. Se a gente usar outras palavras, podemos dizer assim, a sua vida tem um propósito, né? Porque o propósito está ligado diretamente à sua essência, sabe? À sua força interna. Então, você vê as pessoas às vezes, até inconscientemente, né? Falando por aí, nossa, minha vida está sem rumo, né? Como eu disse aqui, que a minha vida está sem sentido. As pessoas não param para pensar que isso é muito sério. Porque nós não estamos aqui para termos uma vida vazia. Uma vida sem sentido. Não tem, sabe, não tem nexo, né? Como dizia, né, o grande Spock, para quem gosta da Jornada das Estrelas, isso não é lógico, sabe? A gente precisa ter realmente uma outra estrutura de consciência. E às vezes as pessoas falam isso até inconscientemente. Mas olha só, quando a pessoa fala inconscientemente que está sem um norte na vida dela, eu já digo para você, isso já é um chamado lá dentro da pessoa. Por quê? Quando a pessoa diz que está sem um norte, isso é uma reflexão xamânica. Mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Lembra que aqui no canal eu já tenho vários vídeos onde eu falo das 4 direções sagradas? O leste, o sul, o oeste e o norte. E o norte é justamente a direção da espiritualidade. Então quando a pessoa fala que está sem um norte, é porque ela está sem uma luz, sem uma força espiritual guiando ela. Ela não tá, ela está assim, perdida. Você entende? Não tem um direcionamento luminoso. Então, mesmo que inconsciente, é uma indagação xamânica que está gritando dentro dela. Então é importante sim a gente parar, né, dar uma refletida em todos os nossos processos e ver se realmente você está tendo um sentido na sua vida. Por exemplo, você está aí num momento agora de quietude, né? E quietude é bem diferente de inércia. Não vamos confundir as coisas, tá? Quietude é um estado de consciência. Inércia é procrastinação, é preguiça.
Então, você pode estar agora no estádio de quietude interior. Sinta, de verdade, se você tem uma flecha lançada num objetivo, num sonho, sabe? Num sentido real da sua vida. Aliás, sinta se as suas flechas estão lançadas a ponto de, sabe, determinação, energia, foco, objetivo inabalável. Aí você sabe que você está tendo um sentido na sua vida. Porque as pessoas falam normalmente, né? Eu não digo todas, né? Mas muitas pessoas falam assim: e qual o sentido da vida? Aí eu pego tudo isso e falo assim: qual o sentido da sua vida? Esquece as demais. Esquece a grandiosidade da vida. Qual o sentido da sua vida? O que você está fazendo aqui nesse planeta? Qual que é a sua medicina? Qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? O que você pode contribuir para o mundo? Inclusive para o seu mundo, em primeiro lugar, depois para o mundo externo. Isso tudo faz parte do sentido da vida. Então, procura sentir, sabe? Procura ver aquilo que tem um chamado dentro de você muito forte, sabe? Procura estudar mais, mergulha mais em autoconhecimento. Aqui mesmo, no canal do Voz Elementos, aqui mesmo do trabalho que nós fazemos aqui no Voz Elementos, os treinamentos, os cursos, tudo que a gente faz é voltado muito para isso, para esse despertar, para esse acordar. E aí a pessoa se trazer de volta para ela, com sentido, com vontade, com honra. Aliás, faz sentido isso para você? Faz sentido tudo isso que nós estamos conversando aqui? Você sabe, né? Nada no universo é por acaso. E hoje você está aqui assistindo esse vídeo, você está aqui ouvindo essas palavras e de repente você precisava ouvir isso. Então eu quero que você compartilhe comigo, digitando aqui, escrevendo para mim, como que tudo isso ressoa aí dentro de você. Tá? E se você está verdadeiramente buscando algo. Você pode estar numa quietude, mas existe um movimento. Você entende? É esse movimento que não te deixa entrar num comportamento de inércia. Porque esse comportamento de inércia muitas vezes é uma zona de conforto perigosa. Sabe? Porque a pessoa está conformada com aquilo que está na vida dela. E a inconformidade disso é o mais importante. Sabe? O não conformismo é o mais importante. Sabe? Ou seja, a pessoa está querendo algo a mais. Um sentido a mais. Arro? Então, sente tudo isso. Não precisa pensar no que eu estou te falando não, porque o pensamento muitas vezes ele é turbulento. Sente. Dá um passo agora. Fala, eu preciso, eu quero, eu posso. Eu preciso, eu quero, eu posso. Eu preciso, eu quero, eu posso. E aí você... Flecha lançada. Arro? Estamos juntos nessa grande tribo, nessa grande energia, nesse grande elo sagrado. Um abraço de luz.